Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe nosso dia, que o nosso dia seja maravilhoso. E vamos lá para mais uma aula. Estão preparados? Nossa aula de hoje será de matemática. Então, vou colocar no nosso slide e hoje vamos falar sobre medidas, módulo 23, páginas 179 a 191. Então, vamos continuar, né, falando sobre a visita da turma do Luan no zoológico, tá bom? Então vamos lá. Na visita, né, ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres, né, e a importância da preservação, né, das espécies ameaçadas de extinção. Então eles conversaram muito sobre os animais, né, silvestres, né, que são aqueles animais que vivem na natureza. Se alguém quiser ter um animal silvestre, tem que pedir autorização pro IBAMA, isso mesmo, né? Gente, quando falamos assim sobre espécies ameaçadas, né, de extinção, não significa, né, que esse animal não existe mais, tá? É que ele está sendo ameaçado, tá? De extinção, de não existir mais, mas não, ainda existe, né? Por isso da importância que temos, a importância, né, de preservar essas espécies, tá bom? Certo? Então vamos lá. Veja alguns animais, né, que a turma observou. Então eles observaram, né, as araras azuis, né, e os macacos, uma família de macacos. Olha que coisa linda, né? Trocar ideias. Vamos lá. Você já visitou um zoológico? Se a resposta for não, né? Então eu vou propor a você, tá bom? Que assim que passar a pandemia, né, você vai acordar assim no final de semana e falar: pai, mãe, vamos fazer uma visita no zoológico? Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Pois tire foto e me mande, combinado? Então tá bom. Se a resposta for sim, que você já foram no zoológico, né? Que animal chamou mais a sua atenção? Hum? Ah, é? Ó, o meu animal que mais chama a minha atenção quando eu vou ao zoológico é o elefante. Eu adoro os elefantes, gente. Ah, sou apaixonada. Isso mesmo. Então vamos lá. 2. Você já aprendeu, né, nas aulas de ciências sobre os animais em extinção no Brasil, né? Quais são eles? Quais são aqueles animais que estamos aprendendo, né? Que eles foram extintos. Isso mesmo, né? Os dinossauros, os mamutes, né? O tatatatá do tatu, quem que é? Isso mesmo, o Cliptodonte. Olha que legal, né? Isso mesmo, olha, vocês estão lembrando, né? E agora, né, vamos falar sobre algumas unidades de medidas, tá? Então, há animais, gente, de todo tamanho, pequeno, né, médio, grande, né? E o seu tamanho também varia, né? Diferente, né? Tem muitos que gramas, outros são quilos, outros são toneladas, né? Então, é diversos, tá bom? E nessa aula de hoje, né, vamos relembrar algumas unidades de medidas, né? E vamos também de medidas e de comprimentos e vamos aprender outros. Estão preparados? Então vamos lá. Nas unidades de medida de massa, né? As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são os quilogramas, né? Certo? kg ou grama, G, tá, gente? Uma coisa que a professora quer ressaltar para vocês, tá bom? Quando você, né, faz a unidade de medida, né, você vai representar, né, não se usa no grama, né, GR, tá bom? É só o G, certo? E o quilograma, quando você quer representar em unidade de medida, é kg, isso mesmo, estão lembrados, né? Então, essas unidades são usadas para medir o peso de objetos, animais, pessoas, alimentos e entre outros, tá bom? Outra coisa muito importante também. Quando você vai escrever, né, uma unidade de medida, né, o quilo, né, eu não escrevo com K, né? Estão lembrados? Né? Com QU, isso mesmo, quilograma, tá bom? Olha, vocês estão lembrados, né? Você se lembra da correspondência entre o quilograma e o grama? Estão lembrados? Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, isso mesmo. Ou seja, se despejarmos
1 quilograma, né? Ou 1000 gramas de açúcar em um recipiente, estaremos despejando a mesma quantidade, tá bom? Há também outras unidades de medida de massa. Uma delas é a tonelada, né? Que a sua representação em unidade de medida é o T, tá bom? Que é usada para medir as coisas muito pesadas, como uma girafa ou um hipopótamo, tá bom? Veja quantos quilogramas há em uma tonelada. Então, uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Olha só, né? Ou seja, se um animal pesa mais de 1 tonelada, ele pesa mais de 1000 quilogramas, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, fiz uma representação, né, de unidade de medida numa balança, né? Então, aqui de um lado tenho o quilograma, né? 1 quilograma igual a 1000 gramas, isso mesmo. E a tonelada, né? 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas, isso mesmo. Qual dos dois, gente? Será que pesa mais? O quilograma ou a tonelada? Vamos ver? Então, vamos lá. Isso. Quem pesa mais é a tonelada, tá bom? Certo? Então, não se esqueça disso, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as unidades de medida de comprimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos relembrar de algumas, né? E vamos aprender outras, tá? Então, as unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são o metro, né? Que tem a representação, né? Na unidade de medida como M, o centímetro, cm, e o milímetro com mm, né? Então, um objeto, né, gente, que a gente usa para medir, o que que é? Na sala de aula, a régua, isso mesmo, né? Então, aprendemos, né, gente, que os pontinhos na régua, o que que é? Milímetro, isso mesmo, né? Também na régua temos os centímetros, né? Professora, e o metro? Então, depende da régua que você for usar, tá? Lembra da minha régua na sala? Então, ela tem 1 metro, isso mesmo, tá? Então, depende da régua que você for usar. Uma pessoa, né, que usa trena, quem que é? O engenheiro, isso mesmo, o pedreiro, o construtor, eles têm que usar trena, né, gente? Porque ela é maior, né? Então, ela serve para medir portas, né? Janela, depende do que ele quer medir de um lado para o outro, né? Então, ele utiliza a metra, né? Desculpa, a trena, tá? Uma costureira ou um alfaiate, né? Eles utilizam a fita métrica, isso mesmo, tá bom? Para medir o comprimento de uma calça, de uma blusa que eles estão fazendo, né? Eles utilizam a fita métrica, tá? Então, essas unidades, né, são usadas para medir o comprimento, a altura e a largura de objetos, animais, pessoas, a distância entre cidades e etc, tá bom? Você se lembra da correspondência entre o metro e o centímetro? Então, vamos lá. 1 metro, né, é igual a 100 centímetros, isso mesmo. Então, um barbante, né, com 1 centímetro de comprimento, ele caberá 100 vezes em um pedaço de 1 metro, isso mesmo, tá? Então, isso aqui a gente aprendeu no segundo ano, né? Há também outras unidades de medida de comprimento. Uma delas é o quilômetro, né? O km, que é usado para medir comprimentos maiores, né? Como a distância entre as cidades, de um bairro para o outro também, né? Veja quantos metros há em 1 quilômetro, né? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá bom? Ou seja, 1 metro cabe 1000 vezes em 1 quilômetro, tá? A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é de aproximadamente 200 quilômetros, tá bom? Agora, né, eu separei aqui para vocês alguns objetos, né, que a gente pode utilizar na unidade de medida de comprimento. Então, vamos lá, a fita, né, que serve para a gente medir, né, a trena, as réguas, isso mesmo, né, e aqui eu coloquei uma placa, né, que a gente vê muito quando a gente vai viajar, né, a distância de uma cidade para outra. Então, tá aqui, ó, gente, Vassouras, né, 5 quilômetros, né, Paraíba do Sul, 57 quilômetros, e Três Rios, 64 quilômetros. Olha só, né?
É bom, porque assim, quando a gente está viajando, a gente já sabe da distância que falta para a gente chegar até o nosso destino. Então, vamos lá. Atividade 1, da página 181. Leia os textos sobre o lobo-guará e a girafa. Em seguida, resolva as questões. Texto 1, lobo-guará. Entre parênteses, gente, está o nome científico, tá bom? Do lobo-guará, tá? Então, agora eu vou ler esse pequeno texto, tá? E eu gostaria o quê? Que vocês pegassem a régua, tá bom? Lápis vermelho de traçado azul ou vermelho. Então, toda vez que eu falar alguma unidade de medida, tá? De comprimento, de massa, tá? Eu gostaria que vocês grifassem, ok? Então, vamos lá. Então, aqui tá a foto do lobo-guará, né? Então, ele é maior canídeo, né? Da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros. Então, grife 115 centímetros, tá? De comprimento. E também é um dos mamíferos mais ameaçados de extinção, devido à destruição dos cerrados que habita. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja e a criação de pastos para o gado. Olha só, né? O lobo-guará é um animal noturno e para procurar alimentos, ele chega a percorrer até 30 quilômetros. Olha só, gente. Então, grifem também 30 quilômetros em uma única noite. Olha só, né, gente? Olha. Seu peso ao nascer é de 350 gramas, né? Então, grifem também 350 gramas. E quando adulto chega a pesar entre 25 a 30 quilogramas, tá? Então, grifem também 25 e 30 quilogramas, tá? Então, os canídeos constituem, uma família de mamíferos carnívoros que inclui o cachorro, o lobo, o coiote, a raposa e entre outros, né? Então, os canídeos, né, gente, é o comprimento dos dentes deles, tá bom? Certo? Vamos lá. Atividade 1 também, página 182. Girafa, texto 2. Girafa, né? Então, entre parênteses está o nome científico da girafa, tá bom? Vamos lá. Um bebê, né, de girafa desenvolve-se no corpo da mãe por cerca de 14 meses. Então, grife 14 meses, tá bom? E, frequentemente, nasce apenas um filhote de cada vez. Quando a mãe está em pé, durante o nascimento do filhote, este cai de uma altura de quase 2 metros. Também grifem 2 metros. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 150 e 170 centímetros, mas quando adulto, esse é o animal terrestre mais alto. Então, gente, ó, não esqueçam de grifar 150 e 170 centímetros, tá bom? Então, a altura dele, gente, ele é muito alto, né? Nossa! Ai, mas ele é linda, né? Ai, gente, eu também gosto de girafa, viu? Então, vamos lá. Então, página 183. Primeiro, anote no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa e de tempo que aparecem nos textos, né? Quais são os textos, gente? Texto 1 do lobo-guará e o texto 2 da girafa, tá? Então, vocês vão, essas que eu pedi para vocês grifarem, né? Então, vocês vão colocar o que for medida de comprimento, tá? Vocês vão colocar aqui nesse quadro, tá bom? Na primeira coluna, certo? Que são centímetros, isso, né? Isso mesmo, tá? Medida de massa, né? Que é o peso, tá bom? Grama, quilograma, tá bom? Toneladas, isso mesmo. Medida de tempo, né? Que são dias, meses, anos, certo? Tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar, ou senão na nossa aula online eu explico para vocês e tiro as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação. Considerando o peso comum dos filhotes dessas espécies,
qual seria o peso total dos 3 filhotes? E aí, gente? Então, vamos lá. Vocês vão voltar no texto, né, do lobo-guará, né? E vai verificar, né, gente? Ó, uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes, tá? A cada gestação, considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total dos 3 filhotes? Então, vocês vão voltar, vão ver qual que é o peso, né, desses filhotes, né? Certo? Então, aqui vocês vão fazer uma multiplicação, tá bom? Certo? E depois não esqueça de colocar a resposta, tá bom? Então, o peso total dos 3 filhotes é tanto, tá bom? Não esqueça de iniciar a resposta com letra maiúscula, capricho na letra, tá bom? Não esqueça de registrar aqui, tá? O cálculo todo certinho. 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando os símbolos das unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Então, exemplo, 118 centímetros é igual a 1 metro. Ou, 1 metro e 18 centímetros. Pois 112 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros, certo? Podemos reescrever como 1 metro e 18 centímetros, tá bom? É isso que vocês vão fazer aqui. Então, um filhote de girafa pode medir 170 centímetros. Ou, e aí? Eu quero saber em metros e em centímetros. Isso mesmo, né? 170 centímetros eu tenho 1 metro e 70 centímetros de altura, tá bom, gente? Então, vocês vão fazer vão transformar os centímetros em metros e centímetros, tá bom? Aí, vocês agora aqui na B vão fazer o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará é de 115 centímetros. Ou, agora a resposta é com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 4. Sobre o comprimento, né, do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que A é maior do que 1 metro, B está entre 2 e 3 metros, ou C é menor que 1 metro. E aí? Pensem um pouco, tá? E não esqueça, aí vocês vão pensar, a que você achar que é correta, você vai assinalar, tá bom? Vamos lá. 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Lembra que a gente acabou de ver? Se ele sair durante 5 noites, né, e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? E aí, gente? Vocês vão fazer aqui uma multiplicação, né? Então, vocês, vai ter que pegar, né, o que ele percorre, né, vezes o número de noites, tá bom? Certo? Então, vocês vão fazer o cálculo aqui, tá? Não esqueçam da resposta, tá bom? Qualquer dúvida, daqui a pouco na nossa aula online, eu esclarecerei para vocês, tá bom? 6. Uma girafa que pesa 780 kg pesa mais ou menos de 1 tonelada. E aí, gente, uma girafa que pesa, né, 780 quilogramas, ele pesa mais ou menos de 1 tonelada. O que vocês acham e por quê? Então, quanto que é 1 tonelada, gente? Né? Então, aí vocês vão me falar se ela pesa mais ou menos e o porquê vocês acham isso, tá bom? 7. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui na 7, tá bom? As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, de pessoas e animais, etc. Veja abaixo 2 modelos de balança e a capacidade que cada uma tem para medir o peso. Depois responda as questões. Então, vamos lá. A primeira balança A, né? Então, ela serve para pesar animais, pessoas, né? Coisas pesadas, né, gente? Então, essa balança permite pesar de 250 quilogramas a 3.000 quilogramas, certo? Tá bom? E a balança B, né? Balança B, ela permite pesar até 30
quilogramas, tá bom? Uma girafa pesa aproximadamente 1 tonelada. Qual das duas balanças é a mais indicada para medir o peso deste animal? Qual que é, gente? Vocês acham que é a A ou vocês acham que é a B? Que é mais, né, que consegue? Então, tá bom. Aí depois vocês vão colocar, né, qual das duas balanças, se é a A, se é a B e por quê, tá bom? B, é possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote de lobo-guará? Ou um lobo adulto? Sim ou não? Qual dessas duas balanças, tá bom? A ou a B e o porquê, tá? É possível pesar ao mesmo tempo 2 lobos-guarás usando a balança B? Sim ou não e o porquê? Mas leve em consideração, né, gente? Ali, ó, até onde a balança permite, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 186. Animais ameaçados de extinção. Então, no zoológico, né, visitado pela turma de Luan, eles puderam conhecer diversos animais, inclusive, né, os ameaçados de extinção, que são acolhidos para que essa espécie seja preservada. Se fosse a um zoológico que animais ameaçados de extinção, dentre eles, que aparece nas imagens abaixo, você gostaria de conhecer. Então, você foi lá no zoológico, né? E esses animais estão em extinção. Qual desses aqui vocês gostariam de estar conhecendo? Eu sou o elefante, gente. Esse elefante asiático aqui, coisa mais linda. Ai, de mãe, olha só, gente. O leopardo persa, também lindo, né? Ou pato mergulhão. Também bonito, né, gente? Qual deles? Eu sou elefante. E vocês? Ah, então tá bom, tá? Então vamos lá, página 187. No zoológico visitado pela turma de Luan, eles puderam conhecer diversos animais, inclusive os ameaçados de extinção, que são acolhidos, né, para que sua espécie seja preservada. Né? Então, eu acabei de responder isso daqui para vocês. Se você fosse a um zoológico, qual desses animais vocês gostariam de conhecer? Então, né, atividade 3. Vamos lá. Então, aqui, ó, nessa atividade 2, né, você vai fazer uma pesquisa para saber quais animais, né, os meninos e as meninas da sua turma mais gostaria de conhecer. Então, gente, vamos lá. Se nós estivéssemos, né, na escola, a professora já ia fazer ali a votação na hora. Mas, como infelizmente, né, não estamos lá, né? Então, eu vou fazer uma enquete no Telegram, tá? E vou colocar lá. Para as meninas, uma enquete para as meninas e uma enquete para os meninos. Quais os animais, né, eles gostariam de conhecer entre esses três, tá bom? E depois porque aí eu vou dar oportunidade para todos participarem, tá? Certo? Aí depois a gente vai estar fazendo o gráfico, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Seu professor anotará na lousa, né, o voto de cada aluno. Depois você copiará os dados de uma tabela e construirá um gráfico de barras múltiplas, né? Então aqui tá, gente, o gráfico de barras múltiplas, né? Que tem 2 ou mais barras, como se houvesse 2 gráficos em um só. Então, aqui foi um consumo diário de frutas e doces dos alunos, né, da turma do Edgar do terceiro ano D, né? Então, aqui a gente pode estar verificando, tá bom? Esse gráfico de barras, tá? Então, aqui embaixo, ó. Primeiro, registre na tabela abaixo os dados coletados sobre a preferência de animais que a sua turma gostaria de conhecer, tá? Então, depois dessa enquete que a professora vai fazer lá no Telegram, tá? Aí sim a gente vai estar respondendo esse exercício 1 da página 187, tá bom? Vamos lá. Página 188. Após, né, gente, a votação, aí sim a gente vai estar preenchendo tudo certinho, tá? Esse gráfico, tá? Mas antes disso, tá? Vai ser na nossa aula online, mas antes disso, eu gostaria que vocês preenchessem, tá? Esse gráfico. Então, primeiro, ó, vocês vão colocar em cima, ó, só para vocês adiantarem, tá bom?
Animais de extinção, escolha dos alunos do terceiro ano, tá bom? Depois, gente, vocês vão fazer o quê? O nome dos animais, né? Então, são o elefante, né? O elefante asiático, o leopardo persa e o pato mergulhão, tá bom? Vocês vão colocar o nome dos animais, tudo certinho. Pato mergulhão, o leopardo persa e o elefante asiático, tá bom? Depois vocês vão, ó, número de votos, tá? Então, 0 e assim vai. Então, vocês vão numerar, tá bom? 9, 10, tá? Então, adiante, tá bom, gente? Já deixa tudo preenchido para quando chegar na nossa aula online, a gente só preencher, tá? Depois, né? A legenda também, que é muito importante. Então, a nossa legenda, gente, ela vai ficar assim, ó, só um minutinho. Então, ó, legenda, ó. Meninas de vermelho e meninos de azul, tá bom? Certo? Então, por favor, já deixe tudo preenchido para quando chegar na nossa aulinha online, tá? A gente só montar esse gráfico. Certo? Tá bom? Então, vamos lá. Depois, né, que a gente terminar de fazer nosso gráfico, a gente termina de estar fazendo esse questionário, tá bom? Agora vamos analisar o gráfico, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Lição de casa. Páginas 189, 190 e 191. Então, leia os dados numéricos aproximados sobre o hipopótamo. Então, ele é considerado o terceiro maior mamífero terrestre, né? O comprimento dele é 5 metros, gestação 240 dias, peso do filhote, tá? De 25 a 55 quilogramas, tá bom? Pode ficar até 5 minutos embaixo d'água. Seus dentes caninos são de crescimento contínuo, né? E pode atingir de 50 centímetros de comprimento. Esses dentes atingem até 3 quilogramas de peso no macho e 1 quilograma na fêmea. Então, aqui, ó, anote no quadro abaixo, né, a medida de comprimento de massa e de tempo. O comprimento, né, o de massa e o de tempo, que aparecem no texto, tá bom? Então, vocês vão preencher direitinho, vai sobrar linha, tá, gente? Não se preocupem, tá bom? Tá? Façam direitinho, vai sobrar linha, tá? Então, página 190. Exercício 2. Com base no texto, né, do item anterior, responde e complete. A. Qual é o peso de 4 filhotes de hipopótamo se cada um pesa aproximadamente, né, 25 quilogramas? E aí, gente? Então, ó, se o peso de 4 filhotes de hipopótamo, né? Então, ó, se cada um pesa aproximadamente 25 quilogramas. E aí, gente? Então, 25 vezes o número, né, de filhotes. Então, vocês vão fazer uma multiplicação aqui, tudo certinho, tá bom? Então, aí depois vocês vão responder. Então, ele pesa tantos, tá? Certo? B. O comprimento do corpo de um hipopótamo é de aproximadamente 5 metros. Ou, aí vocês vão transformar em centímetro. Estão lembrados? Então, tá bom. 3. Responda às questões. Então, ó, A. Se o dente do canino de um hipopótamo, né, macho, pode chegar a 3 quilogramas, né? O peso de 2 dentes é maior do que 6.000 gramas, né? Maior do que 3.000 gramas e menor do que 4.000 gramas, ou não, é de aproximadamente 6.000 gramas. E aí, gente, pense um pouco, tá? E assinale a alternativa que você vai achar correta, tá? B. Quantos quilogramas pesam juntos 10 dentes de um hipopótamo macho e 20 dentes de um hipopótamo fêmea? Então, aqui, gente, são duas contas de multiplicação, tá? Volte lá no texto, tá bom? Certo? Para ver, né? Quanto que é o dente do macho, quanto é o dente da fêmea. Então, vocês vão montar duas contas, tá bom? E não esqueça depois de colocar a resposta. 4.
Observe o gráfico de barras de múltiplas, os dados de uma pesquisa feita com os alunos do terceiro ano D, sobre a quantidade de livros lidos no primeiro trimestre do ano. Então, os temas escolhidos, né, para a pesquisa foram histórias de aventura, né, história de mistério. Então, vamos lá. Livros lidos pelos alunos do terceiro ano por tema, primeiro trimestre do ano. Então, vamos lá. Então, os meses são janeiro, fevereiro e março, tá? Embaixo, né, tá o número de votos, do lado tá a legenda, mistério e aventura, né? O verde é aventura, desculpa, o verde é mistério e o rosinha é aventura, né? Então, vamos lá. Março, né? Vamos começar pelo mistério. Março, né, foi lido, o de mistério foi lido por 7 alunos, né? Vocês podem observar. Fevereiro, né, 10 e janeiro, 12. O de aventura, gente, março foi lido, né? 12, fevereiro, 11 e janeiro, 14. Então, vamos analisar o gráfico. Em que mês os alunos leram mais livros, né? Então, tá assim, é só olhar aqui no gráfico, tá, gente? E anotar, tá? O mês. Quantos foram lidos? B, qual é o tipo de história mais lida no mês de fevereiro? Qual foi? Isso mesmo, acertou. Quantos livros desse tipo foram lidos? C, em que mês as histórias de mistério foram menos lidas? E aí? Acertaram, prestaram atenção, isso mesmo. Quantos livros desse tipo foram lidos nesse mês? Isso mesmo, certinho. Então, por hoje é só, tá bom, meus amores? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a professora não quer que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? Pode estar perguntando para mim na nossa aula online, ou se não lá no Telegram, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, tá bom? Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Divirta-se, descanse bastante. Tchau!